Fala galera alvinegra, tá começando mais um Vozão TV. Fomos a mais um almoço do Conselho Deliberativo do Ceará. Batemos um papo com João Paulo Frota, fisioterapeuta do Vozão, e entendemos um pouco mais sobre a fisioterapia esportiva dentro do nosso clube. Sérgio Alves, o Carrasco, bateu um papo com a gente e contou diversas histórias de quando era atacante do mais querido. Tudo isso e muito mais você confere agora no Vozão TV, aqui no Premier. O Vozão TV veio para mais um almoço do Conselho Deliberativo do Ceará. E os homenageados do mês de junho são o ex-presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Hernando Shoa, e o ex-meia Magela, 162 jogos e 15 gols com a camisa alvinegra. É de felicidade para essa reunião, por poder representar aqui o verdadeiro homenageado, que é o Dr. Hernando Shoa Lima Sobrinho, de quem tenho a aventura de ser, Dr. Hernando Shoa Lima, de quem tenho a aventura de ser sobrinho. Hernando, hoje representando o seu tio, que foi presidente do Conselho por 10 anos, como é que você se sente recebendo essa homenagem por ele? Emocionado. Eu vejo nessa reunião singela do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Clube o resgate da memória histórica e afetiva do clube. Homens importantes, Hernando foi apenas um deles, que passaram pelo clube, que deram um grande contributo para o crescimento do Ceará, para que o Ceará seja hoje essa potência do futebol brasileiro. Então, emocionado, naturalmente, é meu tio, e eu o adotei como um pai, porque assim ele esteve na minha vida, muito presente, verdadeiramente como um pai. E fica a gratidão, a enorme gratidão a todos que fazem o Conselho Deliberativo do Ceará por essa linda homenagem prestada ao grande Hernando Shoa Lima. Que é um Magela que jogou no Ceará, todo mundo sabe. Então eu chamarei aqui o Dr. Castelo, que é o homem que tem tudo na cabeça sobre a história dos seis atletas, para fazer a entrega da comenda Irazê Gadelha. Sua primeira decisão no Ceará foi em 69, infelizmente nós perdemos o título, mas eu lembro muito bem daquele time que você entrou substituindo o Didi, que tinha vindo do Calouro, meia esquerda. Foi. Magela, meia do Ceará de 69 a 73 e mesmo depois de tantos anos sendo homenageado pelo Ceará, né? Eu estou muito agradecida pela diretoria, pessoa que merece. Eu também mereci um pouquinho também, né? Porque eles me fizeram essa homenagem há muito tempo, né? Desde 69, 73... Depois saí para os outros clubes, quando saí do Ceará. Voltei agora sendo homenageado com o maior prazer, lá da minha família. É isso aí, é o que segue na vida, a gente ter ser homenageado. E o que é que o Ceará representa para você hoje? Representou desde na época que eu joguei Ceará, representou um coração enorme. Eu tenho muita paixão pelo Ceará. Se eu fosse um diretor, eu era diretor do Ceará. Mas, graças a Deus, fui ex-jogador. Graças a Deus, estou na mídia dentro do Ceará, porque fui quem me viu jogar. Ficaram satisfeitos, e hoje estou satisfeito com a torcida do Ceará e com o Ceará também. Você deu uma palestra ali falando do Ceará no atual cenário do futebol nacional. Qual a importância? Olha, nós temos que mostrar para os amantes do futebol que a realidade hoje no futebol brasileiro ela é outra. Não se pode hoje achar que um clube de futebol, hoje regrado pelas leis, principalmente a Lei 13.155,
que o dirigente possa fazer aventura num clube de futebol. Isso não existe mais. Hoje, você trabalha em cima de orçamento e você vai gastar o que está no seu orçamento, sob pena de cometer algum ilícito com relação à gestão do clube. Então o torcedor tem que ter muito essa consciência e eu prego dentro da diretoria do Ceará que nós temos que dar ampla divulgação a essa matéria, porque na realidade o torcedor leigo a esse tema, ele está cobrando realmente coisa indevida, que o clube não pode fazer e que o dirigente não pode fazer. Por isso que eu tenho um entendimento que isso tem que ser divulgado para a nação alvinegra. Diante da nossa realidade, o que é que o nosso torcedor pode esperar do Ceará em 2017? Olha, em 2017 nós temos aí um time dentro da realidade do orçamento do clube, que é competitivo, que para que a gente faça novas aquisições, nós temos que tirar alguns atletas do elenco para reduzir folha e haver novas contratações. E isso o presidente já está trabalhando realmente nesse sentido. Mas o certo é que nós, como gestores, temos que ter a responsabilidade de trabalhar dentro do orçamento do clube. Produtos oficiais em uma das 6 lojas Sou Mais Ceará e colabore com o crescimento do seu time no coração. Meu passado é todo coberto de glórias. O Vozão TV veio bater um papo com o João Paulo, fisioterapeuta do Vozão, para entender um pouco mais essa área que tanto gera dúvidas e vamos esclarecer tudo agora para você, João Paulo. É um prazer receber você aqui no Vozão TV. Eu quero saber primeiro o seguinte, o que é a fisioterapia esportiva? Bom, a fisioterapia esportiva ela atua em muitos fatores. Tanto desde a avaliação do atleta, desde a hora que ele chega no clube, até a prevenção de lesões e se ele lesionar, a gente vai tratar também. Então, são praticamente esses 3 pilares aí. A gente avalia, a gente previne lesão e se ele lesionar, a gente vai tratar da melhor forma possível, tanto por meio de equipamentos, de aparelhos. Hoje o Ceará dá uma condição de aparelhos boa para a gente, sempre vai ter o que melhorar, a gente está buscando isso. Além das técnicas manuais, que a gente tem algumas formações, tanto eu quanto o Adolfo, quanto o Wellington, os outros fisioterapeutas, a gente procura trabalhar muito integrado com essas técnicas manuais, então a gente atua basicamente nesses 3 pilares. Hoje o Ceará possui 3 fisioterapeutas e normalmente 2 ou 3 estagiários também que ajudam a gente, né? Todos os períodos tem fisioterapia, de domingo a domingo. E todos os períodos tem pelo menos 2 fisioterapeutas. Ou eu e o Adolfo, ou o Wellington e o Adolfo, sempre tem 2 fisioterapeutas. Tanto a gente atua tendo treino ou não, todos os períodos, e nas viagens. Então a gente acompanha o time também nas viagens, faz o trabalho de vestiário, faz o trabalho no hotel, faz o trabalho no campo. Então o fisioterapeuta hoje é um membro totalmente integrante da comissão técnica e se faz de fundamental importância. Atualmente a gente tem atletas que estão contundidos e os atletas que estão aptos para jogar. Todos precisam de fisioterapia? Bom, hoje os contundidos é indiscutível. A gente precisa desses atletas no tratamento e ele é integral. Então eles ficam totalmente dedicados ao departamento médico. Os que não estão lesionados, é assim, todo esporte profissional ele gera dor, ele gera um desconforto. Essa dor pode ou não incapacitá-los. Se incapacitar, ele está contundido e está entregue ao departamento. Se não incapacitar, ele tem plenas condições de exercer a função, mas tem uma dor. Então ele vai passar pela fisioterapia e vai realizar o tratamento. Essa dor, essa queixa dele, tanto o atleta procura a gente para se queixar dessa dor, como o fisiologista, a gente trabalha muito integrado, então se o fisiologista avalia lá, vê que fez os testes lá, fez tudo que ele tem de parâmetro para dor, e esse atleta apresentou um desgaste, um cansaço maior, ele pode vir à fisioterapia também, além da nossa avaliação quando o atleta chega. Se o atleta chegou
e a gente percebeu que ele tem algum risco de lesão, que ele tem alguma lesão crônica que já perdura há algum tempo, ele também vai ser submetido a um programa preventivo junto da fisioterapia com a preparação física. Qual é a primeira coisa a se fazer quando se descobre que um atleta se contundiu? Bom, a gente tem medidas iniciais, né? A fisioterapia hoje ela é muito abrangente, são muitos fatores que a gente pode trabalhar, mas hoje ainda a medida inicial, dependendo da lesão, mas de uma forma geral ainda é um protocolo chamado PRICE, né? Que é o gelo, compressão e elevação e o repouso naquele primeiro momento ali. Logo em seguida a gente já vai entrar com um tratamento, aí já entra toda a parte intensiva da fisioterapia esportiva. A gente atualmente tem atletas que estão naquela fase de transição. Qual é o cuidado que precisa ter para ele voltar ao que ele era antes? Bom, a gente sabe que todo atleta lesionado, ele tem um risco de relesão. Hoje, infelizmente, dentro de um clube de futebol, a gente corre riscos. A gente precisa recuperar aquele atleta o mais rápido possível e isso gera um risco. A transição é justamente a diminuição desse fator de risco. Então ele é liberado da fisioterapia, ele vai fazer um trabalho específico dentro da transição com o fisiologista, acompanhado ali pelo fisioterapeuta também, com a preparação física, e a gente vai colocar à prova o que ele foi submetido no tratamento. Se nesse período de transição, que é um recondicionamento físico e muscular, nesse período de transição ele passou bem, ele está apto a retornar ao grupo. Então, é nesse período que a gente tem que saber se ele respondeu bem ao tratamento, se ele não respondeu, e aí dessa forma a gente diminui o risco de relesão quando ele voltar com o grupo. Doutor, a gente sabe que a fisioterapia ela não trabalha só com a lesão. Por que ela é importante também para o clube como um todo? Bom, como eu falei no início, a fisioterapia tem 3 pilares, né? A avaliação, a prevenção e o tratamento. Então, além do tratamento, que entra mesmo a parte da lesão propriamente dita, a gente vai trabalhar com essa avaliação e com a prevenção. A prevenção, a gente vai atuar junto com todos os setores. Então, se a fisiologia diz pra gente que ele tem um fator de risco importante, se ele veio mais cansado de um jogo ou de outro, a gente vai atuar nessa prevenção, vai tentar recuperar ele o mais rápido possível. E aí a gente tem técnicas e equipamentos para recuperar ele o mais rápido possível. E também na parte da avaliação quando o atleta chega. Então, além da lesão, da reabilitação da lesão, a avaliação e a prevenção é o outro fator que a gente atua mais, além do trabalho de campo, auxiliando o médico lá na hora do atendimento de campo. Hoje o fisioterapeuta é o profissional mais capacitado. Hoje no Brasil a gente tem um grande crescimento em relação a isso, a presença do médico e do fisioterapeuta em campo. É uma recomendação da SONAF, da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. O Ceará hoje procura seguir, então, avaliação, prevenção, além do tratamento de lesões e a atuação em campo, auxiliando o médico sempre que necessário. Para o fisioterapeuta, observar um treino também é importante para que esse atleta vá apto a uma partida oficial? Totalmente. Sempre que possível, nós procuramos deixar um fisioterapeuta no campo assistindo esse treino. É muito importante ver como é que é o desenvolvimento do atleta dentro do campo. No caso dele lesionar em um treino, é muito importante que a gente também conheça o mecanismo de lesão. O mecanismo de lesão diz pra gente a gravidade ou não dessa lesão, dá uma noção do prognóstico, se a gente vai levar mais tempo, menos tempo para tratar. Então, sempre que possível, a gente acompanha todos os jogos, claro, e sempre que possível o treino também. Todas as áreas do departamento médico, elas se interligam, elas se ajudam umas às outras. Para a fisioterapia isso não é diferente, né? Não, de forma nenhuma. Os médicos e os fisioterapeutas aqui, graças a Deus, a gente é muito integrado. A gente não tem problema nenhum com relacionamento, assim. O que o médico avalia, o que o médico conversa com a gente troca uma ideia, todo mundo sempre chega num consenso. Os três fisioterapeutas e os 5 médicos que a gente sempre entra no consenso, sempre vai ser para o melhor do atleta e para o melhor do clube também. Cada atleta que está contundido, o tratamento é diferente, né, doutor? O tratamento, as lesões são diversas. A gente sabe que pela literatura, hoje a principal lesão no futebol é entorse de tornozelo, mas aqui no Ceará, se a gente for falar dos últimos tempos assim, a gente tem entorse de tornozelo, tem lesão muscular, tem entorses de joelho. Esse ano a gente vem conseguindo conduzir muito bem, a gente tem um índice baixo de lesões, a gente começou um programa de prevenção bacana junto à preparação física, então a gente vem tendo um índice baixo de lesões, mas as lesões são diversas e cada lesão tem a sua especificidade.
Quando a gente entrevistou o Eduardo Balalai, nosso preparador físico, a gente falou da importância do aquecimento antes do jogo, para entender para que aquele aquecimento servia, para a fisioterapia. Por que aquele aquecimento serve, aquele aquecimento existe? É fundamental. Hoje existe uma discussão muito grande entre alongamento, o que é melhor, alongar, melhor aquecer. Sem dúvida, os dois são importantes, assim, mas o aquecimento ele é fundamental. Preparar o corpo para uma grande jornada que o atleta vai ter, um grande impacto, a correria de jogo. Então isso aí é preciso preparar. E esse aquecimento é o que diminui o risco de lesão para a gente durante o maior esforço dele, que é o jogo. Doutor, a Série B é um campeonato super intenso. Tem como a gente trazer isso ao nosso favor dentro da fisioterapia? É muito difícil. É intenso para todos, né? O Ceará ainda tem uma dificuldade de se deslocar demais nas viagens e isso aí acaba reduzindo o tempo de recuperação da gente. É por isso que o clube hoje leva o fisioterapeuta na viagem, a gente atua na viagem, atua no avião, atua toda hora procurando acelerar essa recuperação. Então, trazer esse desgaste como um fator positivo, vamos dizer assim, realmente não é viável. A gente tem que tentar recuperar o mais rápido possível. Doutor, como é que você vê a importância do seu trabalho hoje aqui dentro do Ceará? Não só o meu, mas de todos os fisioterapeutas e no futebol, de uma forma geral, a fisioterapia se faz... Não tem como um clube funcionar hoje sem a fisioterapia, né? Então, por todos esses fatores que eu falei, de avaliar, de prevenir, de tratar, hoje se faz fundamental a fisioterapia. Então, a gente vai, dentro do Ceará, a gente vem num crescimento grande de estrutura, desde 2012 a gente vem aí com alguns investimentos, a gente sabe que ainda pode melhorar, cada vez mais vai melhorar, então hoje é fundamental. Sempre é bom você marcar gols em clássico, né? E eu sempre tive a felicidade de marcar gols nos jogos contra o Fortaleza. Isso fez com que o rótulo de Carrasco viesse a surgir e até hoje permanece. Agradeço a torcida por esse rótulo. É algo muito forte aqui no estado. E nada melhor do que você em clássico marcar gols. É melhor você marcar gols em clássico do que marcar gols só em times intermediários. Porque aí você fica conhecido positivo ou negativo. Positivo é sempre fazer gols em clássico e no maior rival. E negativo quando você não faz gols em clássicos e só contra equipes intermediárias. Olha, falando do grupo, era um grupo unido, um grupo realmente que vestiu a camisa do Ceará com honra, um grupo que não media esforço quando estávamos vestindo a camisa do Ceará. Tanto é que o Ceará, sem as condições que hoje tem, financeiramente e no geral, nós chegamos à final da Copa do Brasil. Infelizmente, por infelicidade nossa, o árbitro não marcou o pênalti, que até hoje só ele, vendo o lance, fala que não foi. E o mundo todo viu que realmente foi pênalti. Mas, por honra, nós saímos lá do Olímpico de cabeça erguida e aquele título justamente era nosso. Mas, infelizmente, houve aquele acontecimento, um acontecimento que está na memória de todos e não tem como sair. Mas isso só quem saiu perdendo foram nós jogadores, o Ceará e o Estado, porque o Estado iria ter o único clube campeão da Copa do Brasil e também o único clube que iria levar para todo o mundo o nome do Estado disputando uma Libertadores. Quando eu voltei para o Ceará, meu último retorno foi em 2008. Eu ainda estava com 38 anos, estava vindo de um acesso da 2ª divisão do Campeonato Cearense pelo Guarani de Sobral, onde marquei 12 gols. E tive a felicidade de retornar para o Ceará com 38 anos.
Lógico que alguns ainda em dúvida, o que é que o Sérgio Alves poderia fazer com 38 anos retornando para o Ceará, e eu mostrei mais uma vez no meu retorno, ainda em 2008, que eu estava voltando com a mesma vontade, a mesma garra, a mesma determinação. Ainda nesse ano marquei gols no Campeonato Brasileiro. Em seguida tivemos o nosso acesso em 2009, onde, graças a Deus, eu dei a minha contribuição e juntos nós conseguimos colocar o Ceará na primeira divisão. Não resta dúvida que eu não imaginava que aquilo fosse acontecer. Eu sei que eu iria ser bem recebido pela torcida do Ceará, até porque, graças a Deus, em nenhum momento eu tive problema com a torcida. E a partir do momento que a torcida Ceará Amor me chamou de encontro a eles, eu confesso que eu fiquei arrepiado e mexe, realmente mexe com o ser humano. Até hoje, isso é lembrado por todos em Salvador. Quando eu reencontro alguns companheiros de clube ou jogador funcionário, a primeira coisa que eles comentam é sobre esse episódio. Não ganhamos o jogo, mas para mim foi um momento especial em ter sido recebido daquela forma que eu fui pela torcida do Ceará. Não só a quantidade de gols que eu fiz, mas em pouco tempo eu ter conquistado a torcida do Ceará. A maior torcida do estado, uma torcida povão de massa. E é difícil, não é fácil você conquistar uma torcida dessa com tão pouco tempo. E graças a Deus, já na minha primeira vinda para o Ceará em 92, eu já conquistei o carinho e o respeito da torcida, e isso se estendeu até 2009. Até 2009 como atleta, porque graças a Deus hoje, aqui no estado do Ceará, esse carinho, esse respeito eu sinto no dia a dia, não só aqui na capital, como em todo o estado. Em 2001 foi um ano, eu digo que maravilhoso, porque os outros anos jogando pelo Ceará foram bons. Esse foi maravilhoso, porque eu fui o artilheiro da Série B com 21 gols e o artilheiro do Brasil com 54. Cheguei a sair na capa da placar, e esse foi um ano que eu realmente fui coroado por tudo que eu fiz pelo Ceará, por toda a oportunidade que o Ceará me deu. Então foi um ano que Deus olhou e disse: esse vai ser o seu ano, esse vai ser o seu presente. Nada melhor do que você ser o artilheiro do Brasil, à frente de diversos jogadores, craques e goleadores que nós temos no país, e sendo um artilheiro de uma Série B, vestindo a camisa do Ceará. Para mim não tem coisa melhor. Não resta dúvida que o de 2001, mas também o de 2009. E eu ainda vou longe. O Ceará dificilmente forma um grupo que eles conseguiram formar em 2009. Jogadores realmente que vieram e honraram a camisa do Ceará da melhor forma possível. Tanto é que, entre trancos e barrancos, nós chegamos ao acesso. Então, era um grupo de amigos, era uma família. E dificilmente, eu creio que o Ceará irá formar um grupo daquele de 2009. É difícil falar, mas no Ceará eu posso citar o Mota, eu posso citar o Yarley. São jogadores, e foram jogadores que me ajudaram a fazer os 21 gols que eu fiz. Foram jogadores que me ajudaram a fazer os 54 gols que eu fiz em todo o ano.
Então, com certeza, esses dois e a nossa amizade hoje prevalece e o respeito entre nós três é muito grande. Foi difícil porque quando você sabe que vai vestir pela última vez como atleta a camisa de um clube que você vestiu por muitos anos e você teve muitas conquistas, é difícil. E o momento foi um momento especial. Era uma despedida como atleta do Ceará contra uma equipe também que todos sabem que eu tenho o maior respeito, que é o ABC de Natal. Mas não resta dúvida que você tendo uma despedida dessa, fica na memória, mas com certeza também é difícil, por mais que você se prepare. Mas graças a Deus, eu assimilei bem a despedida, o momento de parar. Nada melhor também do que parar depois de um acesso do Ceará. E era o que me faltava. Era encerrar o meu vínculo com o Ceará como atleta profissional, deixando o Ceará entre os melhores do país. É mais um Vozão TV que chega ao fim, mas não se preocupem porque próxima semana tem muito mais aqui no Premier. Não, sai... Oh. Não, sai não. Pera. Tá ligado aqui? Pode ir? Não?